Olá, turma. Esta é a nossa sétima aula do curso de História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, eu. A segunda parte de um autor muito importante na história do pensamento econômico, que é o francês Léon Walras. Na primeira parte, fizemos uma introdução a esse autor, a esse pensador. Apresentamos as principais contribuições dele, aspectos da vida de Walras. Fizemos uma avaliação geral da natureza, da contribuição, da herança desse autor. E agora vamos entrar na parte mais técnica. Na verdade, já estamos analisando o conteúdo da obra principal dele, de 1874, os elementos de economia política pura. E nesta aula vamos dedicar a um tópico que Walras trata nos primeiros capítulos, chamado equilíbrio na troca simples. Muito bem, o que seria a troca simples? A troca simples lembra a troca analisada por Jevons, e nós vimos que o Willis Stanley Jevons chegou à chamada a equação dos mercados, com base na análise dessa troca simples. A troca simples envolve apenas duas mercadorias e dois agentes, tá? E eles trocam uma mercadoria pela outra, tá? Então a troca simples é isso, a troca de duas mercadorias entre si. E é interessante porque o fundamento da análise walrasiana do equilíbrio geral localiza-se no estudo da troca simples. Então é muito importante entender a análise da troca simples feita por Léon Walras para se entender depois a análise mais ampla do equilíbrio geral. Tá? Na troca simples estão os fundamentos da teoria da oferta e demanda, da análise do equilíbrio, o equilíbrio estático e os aspectos dinâmicos da trajetória ao equilíbrio. Então é importante se deter num estudo bastante detalhado dessa parte da obra de Walras e ter uma boa compreensão da troca simples como requisito para depois se partir para a análise do equilíbrio geral. Tá? Aqui fica claro o conceito de equilíbrio em Walras, tá? O equilíbrio como o ponto de cruzamento entre as curvas de oferta e demanda. Aqui ele faz análise da natureza da curva de oferta e da curva de demanda, o significado do equilíbrio, análise da estabilidade do equilíbrio, o processo que conduz os mercados ao equilíbrio. Então tudo isso faz parte dessa contribuição bastante original e importante do autor francês, no que a gente chama de troca simples, análise do equilíbrio na troca simples. Começa definindo o mercado. Walras tem uma ideia física do mercado. Ele não imagina o mercado, por exemplo, transacionado na rede de computador, o mercado virtual. Não, o mercado para ele é algo real, físico, é um lugar. Tá? Ele identifica o mercado como um lugar onde se trocam as mercadorias. Então tem essa definição física, espacial, bem delimitada do mercado. Então, os agentes, os compradores, os vendedores, eles se encontram no mercado ocorrem as transações. E ele diz que no mercado é o local que gera o valor de troca. É muito interessante, se nós lembrarmos de HPE1 e do estudo de Karl Marx, em Marx o valor ele é formado na esfera da produção. O valor é uma informação que é produzida quando a articulação do trabalho social na produção, e essa informação ela é levada ao mercado. Então, quando as mercadorias chegam ao mercado, elas já possuem o valor. E a partir do valor se determinam os valores de troca, as proporções em que as mercadorias são trocadas. O Walras tem uma outra ideia. Ele diz que não existe memória do valor. O valor ele é produzido no mercado. O mercado é um lugar físico em que se dá a produção do valor de troca. Ele só entende valor como valor de troca também. Tá? Então, o Walras diz, olha, vou fazer o estudo do mercado. Tá? Eu vou fazer o estudo da formação do valor no mercado. Então, o estudo dele está focalizado no tempo de mercado. No mercado, é na esfera, o que Marx chamaria da esfera da circulação,
o local do mercado para Walras, é ali que se produz o valor das mercadorias. De que modo o valor é produzido no mercado? Note que a análise do Walras é economia pura. Então ele vai imaginar condições hipotéticas em que o valor é produzido no mercado. E quanto mais as hipóteses do modelo puderem ser verificadas na prática, mais o valor concreto, produzido numa situação real, se aproxima do valor teórico, o valor estudado pela economia pura. Tá? Sobre o processo em que o valor de troca é produzido no mercado, Walras oferece essa passagem no livro dele. O valor de troca abandonado a si mesmo produz-se naturalmente no mercado, sob o império da concorrência. Como compradores, os permutadores aumentam os lances. Como vendedores, oferecem em liquidação. E seu concurso produz assim certo valor de troca das mercadorias, ora ascendente, ora descendente, ora estacionário. Segundo essa concorrência funcione, de forma melhor ou pior, o valor de troca produz-se de uma maneira mais ou menos rigorosa. Então tem várias coisas que a gente pode extrair dessa passagem, né? Vamos começar pelo final. Então ele diz que a teoria ela descreve o valor de troca produzido de uma maneira rigorosa no mercado. Qual é o requisito para que ocorra isso? Que a concorrência funcione bem. Se não houver a concorrência plena no mercado, o valor não será produzido da maneira rigorosa determinada pela teoria. Outra coisa nessa passagem que ele fala do processo de barganha, né? Os compradores aumentam os lances, os vendedores oferecem liquidação. Então ele está vendo no mercado um processo de negociação e comportamento estratégico de compradores e vendedores. Isso já está em Jevons também, mas isso vai ser estudado com mais refinamento, mais detalhe, num outro autor que veremos em seguida, que é o Carl Menger. Mas o Walras, ele está atento a isso, né? As estratégias de barganha no mercado. Tá? E outra coisa, ele não está apenas examinando o equilíbrio estacionário. Ele também está vendo o fenômeno da trajetória dos preços, ora ascendente, ora descendente. Então ele está preocupado também com a dinâmica. Tá? Então se pode inferir essa análise, essas conclusões a partir dessa passagem, desse fragmento. Então ele trabalha com o mercado na análise pura, da economia pura, que não é exatamente o mercado concreto, das situações reais, mas um mercado hipotético. Qual é a hipótese que ele aplica na análise? Que o mercado esteja perfeitamente organizado, que seja um mercado pleno de concorrência, em que os preços sejam produzidos de uma maneira rigorosa, que será acompanhada e prevista pela economia. Ele faz aqui uma análise com a física. Diz, como em mecânica pura, primeiro supõe-se máquina sem atritos. Sem atrito. Então, ele está comparando com aqueles modelos sem atrito, aqueles modelos ideais da física, né? Que normalmente é ensinado em física de ensino médio. Depois, na faculdade de física, aí os professores ensinam aos alunos situações mais concretas, né? Então, você aprende a trabalhar os movimentos com atrito, o atrito viscoso, o atrito de arrasto, ou, no caso do eletromagnetismo, se analisa situações mais concretas, né? Leva em conta certas dissipações de energia que ocorrem no circuito elétrico, ou no estudo dos gases, a fórmula de Clapeyron, se leva em conta o volume ocupado pela molécula e faz um desconto na fórmula de Clapeyron. Ou seja, existe uma série de acréscimos na teoria, de avanços, que permite aos físicos tratarem situações mais concretas, né? O Walras parte dessa ideia. Primeiro, começamos com o modelo ideal, o modelo mais simples, e eventualmente a análise econômica ela teria condições de partir para uma análise levando em conta mais dados da realidade, uma análise mais concreta. Tá? Mas o livro dele se detém numa situação pura, numa situação ideal, ou nas condições rigorosas em que o valor é produzido no mercado. Sobre essas condições rigorosas, ideais, da análise pura, ele vai discorrer na obra dele. Começando nessa primeira parte que trata de troca pura, troca simples.
Começa com as funções de demanda que ele traz de Cournot. Ele importa, ou toma emprestado isso da análise de Cournot. E nós vimos que Cournot foi o primeiro economista a tratar os velhos conceitos de oferta e demanda de uma maneira algébrica. Então ele introduz funções algébricas que representam a oferta e a demanda. Aí supõe que essas funções tenham um comportamento matemático que as tornem mais facilmente tratáveis pelo cálculo diferencial. Por exemplo, que as funções sejam contínuas, suaves, diferenciáveis, etc. E também ele utiliza de Cournot, importa de Cournot, a ideia de que as funções, por exemplo, a função de demanda, possa ser considerada um dado empírico, que a função de demanda é observada. Isso está em Cournot. O Cournot, como vocês viram, ele, um dos precursores da Revolução Marginalista, a gente se deteve nas aulas presenciais sobre Cournot, e vocês se lembram que o Cournot ele fala que a utilidade afeta o comportamento ou o formato da função de demanda, mas ele não entra numa análise da utilidade, quer dizer, ele não formaliza um problema de maximização de utilidade, né, sujeito a uma restrição orçamentária, como é feito em cursos de microeconomia. Vorra faz isso. Vorra ele trabalha com as duas estratégias. Primeiro, ele utiliza as funções de demanda observadas puramente empíricas, que era o tratamento de Cournot, mas ele também trabalha com o conceito de utilidade e utilidade marginal, que veremos ele chama de rareté. Então ele deriva a função de demanda a partir de um problema de maximização de utilidade. Mas é interessante que ele vai fazer isso num capítulo adiante da obra. Nesses capítulos iniciais, e na análise da troca simples, que estamos apresentando nessa aula, não há o problema de maximização de utilidade. Então a gente pode, para efeito dessa análise, considerar a demanda como um dado empírico. Depois, lá na frente, o Vorra analisa como a demanda pode ser determinada a partir de um problema de maximização da utilidade. Muito bem. Então, com base nesse conceito de demanda cournotiana, empírica, ele parte para a análise do mercado. Tá? Então, essas demandas observadas elas são utilizadas para definir as chamadas demandas efetivas. Do lado da oferta, ele vai lá trabalhar com uma curva de oferta. E nós vamos ver que na troca simples, as curvas de oferta são determinadas a partir das curvas de demanda. Muito bem. Então, o Cournot ele vai analisar, tá, o concurso, tá, o encontro das ofertas com as demandas no mercado e vai analisar em cada situação como são produzidos o excesso de oferta ou, eventualmente, o excesso de demanda. E como que esses excessos provocam um movimento nos preços e sob que condições os preços caminham na direção do equilíbrio. E o conceito de equilíbrio é aquele que iguala a oferta e demanda ou elimina os excessos de oferta e os excessos de demanda. No capítulo 5 dos elementos, na análise da troca simples, ele oferece uma narrativa mais genérica do processo, menos técnica. E depois, nos próximos capítulos, que na verdade, como eu disse, os capítulos correspondem a lições, tá? Ou aulas, tá? Que dizem que era com base nas aulas que Vorra dava na Universidade de Lausanne. Tá? Mas vamos chamar aqui essas lições ou aulas de capítulos. Tá? Então, aula 5, capítulo 5. No capítulo 5 dos elementos, ele faz uma narrativa genérica. Nos próximos capítulos, ele faz um tratamento algébrico rigoroso do equilíbrio e da ação da oferta e demanda nos mercados. Então, na troca simples, como eu disse, tem duas mercadorias que são intercambiáveis, que são trocadas entre si. Vamos chamar essas duas mercadorias de A e B. Então, essas duas mercadorias elas foram trazidas ao mercado pelos seus possuidores e elas se encontram no mercado. Tá? Então, tem as mercadorias e tem as pessoas. Então, tem os possuidores ou proprietários da mercadoria A, que estão dispostos a transferir uma parte dessa mercadoria e obter em troca a mercadoria B. E, por outro lado, as pessoas que possuem a mercadoria B e que estão dispostas a trocar parte dessa mercadoria B
por mercadoria A. Então, a mercadoria que é trazida ao mercado, ela serve como moeda de troca. Ela permite o acesso, ela é a chave de acesso para outra mercadoria. Então, é como se fosse o dinheiro. Então, o indivíduo que está interessado na mercadoria A, ele traz ao mercado a mercadoria B, que será oferecida como moeda de troca, que permite acesso à mercadoria A. Tá? Então, cada um vai ao mercado demandando. Então, tem os que demandam a mercadoria A e demandam a mercadoria B. E cada um entra também oferecendo a outra mercadoria que serve como moeda de troca. Okay? Então, a partir disso, começando do fenômeno da demanda, identificando o indivíduo como demandante e depois como ofertante, então, a partir disso tem o encontro da oferta e demanda. Ele vai discutir como que são formadas as curvas de oferta a partir das curvas de demanda, na hipótese de que a curva de demanda seja um fenômeno empírico. A curva de demanda é um dado, ela é observada, e a partir da curva de demanda, o Varra ensina como que são geradas as curvas de oferta. Discute o formato das curvas de demanda e oferta, o significado do ponto de intersecção dessas curvas, a análise da estabilidade do processo, etc. Tá? Então, nessa análise da estabilidade ou da dinâmica ou do processo, o Varra oferece de uma maneira pioneira uma análise bastante detalhada entre equilíbrio estável e equilíbrio instável. Tudo isso nesse estágio da troca simples, sem ainda utilizar o conceito de utilidade, sem análise da utilidade. Então tem uma contribuição bastante original de Varra, que é esse estudo da estabilidade do equilíbrio e da dinâmica dele. Então há um lance inicial. Você pode dizer que o mercado começa a operar a partir de um certo preço. Pode-se imaginar que esse lance inicial, no início do dia, no início do processo de transação, na abertura do mercado, conforme ao lance do fechamento do mercado no dia anterior. Na prática, isso nem sempre ocorre, né? Porque os mercados nunca fecham, né? Quer dizer, em alguma parte do mundo o mercado está operando, se pensar em termos de mercado financeiro. Então, pode ser que entre o fechamento no dia anterior e a abertura no dia em questão ocorram informações e os agentes já comecem a operar num nível diferente do nível de fechamento. Mas vamos imaginar, por simplificação, que o mercado começa a operar, né, em conformidade com o fechamento no dia anterior. Então vamos já imaginar uma proporção de troca inicial. Por exemplo, o agente dispõe a ceder N unidades de B contra M unidades de A. E aí iguala-se os valores das mercadorias A e B. N unidades de B contra M unidades de A, vamos igualar os valores entre A e B. Então a equação fica MVA igual a NVB. Né? VA é o valor unitário da mercadoria A, a quantidade envolvida é M, então esse é o valor total da mercadoria A oferecida, de M unidades da mercadoria A. Do outro lado, o valor unitário da mercadoria B é VB, tem N unidades transacionadas, então NVB é o valor das N unidades da mercadoria B oferecidas em troca das M unidades da mercadoria A. Então os valores iguais são trocados. Tá? Aí Varra vai introduzir preços. Ele escreve no capítulo: preços são iguais às relações inversas das quantidades de mercadorias trocadas. São os recíprocos uns dos outros. O que ele quer dizer? Olha, o preço de A é a relação entre o valor de A e o valor de B. Então, o preço de A é o valor de A relativamente ao valor da outra mercadoria. Então, é VA sobre VB. Então, olhando a equação que iguala os valores, a equação acima é VA sobre VB, obviamente, é N sobre M. Esse é o PA. O PB é o valor de B em relação ao valor de A, porque aí, no caso, a outra mercadoria passa a ser A. Então, é VB sobre VA, é M sobre N. Então você percebe que um é o recíproco do outro, o inverso, que a gente chama na matemática de recíproco. Se eu chamo o PB de μ, então o PA é 1 sobre μ. Ou então, pode-se dizer que o produto dos preços, PA vezes PB, é igual a 1. Então essa é uma relação importante da troca simples, grave essa relação. Então um preço, dadas duas mercadorias transacionadas na troca simples, o preço de uma é o recíproco ou o inverso do preço da outra, ou o produto dos preços é igual a 1. Então vejamos a oferta e demanda no modelo de troca simples. Como nós vimos, não existe moeda. Então o agente ele oferece com o intuito de receber em troca o bem que ele deseja.
que ele almeja. Almeja, tá certo? Então, a oferta é um elemento que sanciona a demanda. A oferta é a moeda de troca. Se oferta apenas para demandar. Quer dizer, os agentes na troca simples de Waha, na análise de Waha, eles estão essencialmente interessados em demandar. Então, eles ofertam porque eles querem demandar. Tá? Então, tem duas ofertas dos agentes A e B, que querem demandar as outras mercadorias, e tem duas demandas DA, DB. Tá? Hipótese, as quantidades ofertadas resultam das quantidades demandadas. Tá? Então, você oferta de acordo com a demanda, para poder sancionar a demanda. O alvo do agente é a demanda. Então, o agente que oferta OA, ele está interessado em demandar o bem B. Então, o OA está relacionado com DB. E o agente que oferta a mercadoria B, ou seja, a oferta OB, o alvo dele, o interesse dele é demandar a mercadoria A. Então, o OB está relacionado com DA, assim como o OA está relacionado com DB. E a troca, como numa moeda, é uma troca in natura. Tá? É uma troca de bens diretamente. Tá? Então, é uma troca in natura, é um escambo, tá certo? Entre duas mercadorias, uma pela outra. Então, nas palavras de Mestre Waha, a demanda deve ser considerada o fato principal e a oferta um fato acessório. Não se oferece por oferecer. Oferece-se apenas porque não se pode demandar sem oferecer. A oferta não passa de uma consequência da demanda. A um certo preço PA, demanda-se uma quantidade DA. Então, a demanda depende do preço, que pode ser o fechamento do mercado no dia anterior, e aí tem um preço inicial, né, no instante inicial do período de mercado. Então, demanda-se uma quantidade DA ao preço PA. E deve-se oferecer a contrapartida OB. O OB é PA vezes DA. O outro lado da troca almeja a mercadoria B. Se ele almeja a mercadoria B, ele vai ofertar a mercadoria A. A oferta de mercadoria A é PB vezes DB. Essa equação simplesmente é a ideia de que os valores iguais são trocados. Da ideia dos valores iguais trocados, chega a essas duas equações. Então, para memorizar, é sempre assim. Ó. De um lado você tem a oferta de uma mercadoria, por exemplo, a mercadoria A. Do lado você tem preço vezes a demanda. É o preço e a demanda da outra mercadoria. Então, se a oferta é da mercadoria A, no segundo membro tem preço de B, demanda de B. Se a oferta é da mercadoria B, no segundo membro é preço de A, demanda de A. Então fica muito fácil memorizar isso. Né? E olha, PA vezes PB é igual a 1. Nós vimos que um preço é o recíproco do outro. Né? Então, no lugar, por exemplo, de demanda de B, veja, demanda de B é OA dividido por PB. Olha essa última equação. OA é PB vezes DB. Então, DB é OA dividido por PB. Né? Então, é OA vezes 1 sobre PB. Agora, 1 sobre PB é PA. Então, DB é PA OA. Tá? Então, essas equações que a gente montou primeiro, colocando no primeiro membro. Primeiramente, colocamos no primeiro membro a oferta. Então, a oferta de A é PB DB. Quando você coloca as demandas, é a mesma regra. Então, a demanda de B é PA vezes OA. A demanda de A é PB vezes DB. Perdão, a demanda de A é PB vezes OB. Tá? Você põe o preço e a oferta da outra mercadoria. Tá? Então, demanda de A, aí você vai colocar o preço e a oferta da outra mercadoria. Então, é o preço de B, a oferta de B. Tá? Então, as equações, tanto para a oferta como para a demanda, elas são facilmente memorizáveis. Muito bem. Então, à luz dessas equações, você tem a primeira ideia de equilíbrios simultâneos dos mercados. Né? Então, agora vamos comparar não uma demanda com a oferta da outra mercadoria, mas vamos comparar a demanda com a oferta da mesma mercadoria. DA igual a alfa OA, só para a gente analisar o equilíbrio nesse mercado em particular. Porque cada mercado é a demanda e oferta de uma certa mercadoria. Embora a transação seja uma oferta com a outra demanda, ou uma demanda com a outra oferta, mas a análise do equilíbrio de cada mercado deve se olhar a oferta e a demanda da mesma mercadoria. Né?
Então vamos escrever genericamente. DA é alfa OA. Tá? Então, obviamente, ao se escrever isso, se está escrevendo que OB é igual a alfa DB. Ok? Porque quem é a demanda de A? A demanda de A é PB, oferta de B. Né? Quem que é a oferta de A? A oferta de A é PB, ou demanda de B. Então, cancela o PB, então da equação DA igual a alfa OA, chega-se a equação OB igual a alfa DB. Então, significa que a razão nessa última equação, a razão entre oferta e demanda é alfa. Na equação acima, a razão entre demanda, agora é o inverso, a razão entre demanda e oferta é alfa também. Então, significa o seguinte, que se a oferta no mercado é maior que a demanda no mercado, se OB é maior que DB, então DA vai ter que ser maior que OA. Né? Então, se um mercado está em excesso de oferta, o outro mercado estará em excesso de demanda. Então, esses dois mercados, na troca simples, eles estão relacionados assim. Enquanto houver um excedente no mercado, haverá um excedente no outro mercado. Se houver excesso de oferta num, haverá excesso de demanda no outro, e vice-versa. E se a oferta for igual à demanda no mercado, a demanda será igual à oferta no outro mercado, que é o valor a relação é esse alfa. Então, quando um desses mercados entra em equilíbrio, o outro estará necessariamente em equilíbrio também. Quando o mercado tem excesso de demanda, o outro terá excesso de oferta. Nas palavras de Borra, sendo dadas duas mercadorias, a relação entre a demanda efetiva de uma e sua oferta efetiva é igual à relação entre a oferta efetiva da outra e sua demanda efetiva, que é o que espelha essa equação aí do alfa. Conclusão importante, se o alfa é igual a 1, ambos os mercados estão em equilíbrio. Se a demanda é igual à oferta na mercadoria a demanda será igual à oferta também no mercado que envolve a mercadoria B. Se o mercado está em equilíbrio, o outro necessariamente também estará. Se alfa é maior que 1, então significa que a oferta é maior que a demanda no mercado B, o que implica que a demanda será maior que a oferta no mercado A. Se alfa for menor que 1, é o contrário, excesso de oferta no mercado A, excesso de demanda no mercado B. Sempre que ocorrer um excesso de oferta num dos mercados, existirá ao mesmo tempo excesso de demanda no outro mercado e vice-versa. Então, depois ele vai aplicar um raciocínio parecido no equilíbrio geral. Se de N mercados, tá certo? P mercados está em equilíbrio, então N menos P mercados, ou seja, os mercados restantes também estarão em equilíbrio. Chamada lei de Borra, mas isso vai ser aplicado no equilíbrio geral. Aqui nós estamos aplicando essa lei apenas no caso de dois mercados com duas mercadorias envolvidas. Agora ele vai deduzir as chamadas curvas de demanda e oferta efetiva. Vamos começar com a chamada curva de demanda efetiva. É uma curva observada. É a relação entre preço da mercadoria em questão, em análise, e a quantidade dela que o indivíduo pedirá a cada nível de preços. Tá? Então, se o preço é mais elevado, o indivíduo pede menos dessa mercadoria, demanda menos. Se o preço é mais baixo, o indivíduo pede mais dessa mercadoria, ele demanda mais dessa mercadoria. Então, você tem uma curva de demanda que é empírica, é uma relação entre a demanda e o preço, quer dizer, é o quanto o indivíduo demanda a cada nível de preço, por isso que ele chama efetiva, é efetiva em relação aos preços. Tá? E cada indivíduo vai no mercado e formula e tem mentalmente determinado, tá certo? O formato da sua curva de demanda pela outra mercadoria, que vai depender dos preços que a outra mercadoria for transacionada. Tá? Dois indivíduos na troca simples, um desses indivíduos possui inicialmente apenas trigo e quer trocar parte desse trigo por aveia. O outro indivíduo só possui aveia. Então vamos dar nome às mercadorias, trigo e aveia. Um indivíduo possui apenas trigo, o outro aveia. Tá? O indivíduo que possui aveia está disposto a trocar essa mercadoria porque ele almeja consumir trigo, enquanto o indivíduo que possui trigo almeja consumir aveia. Então, com a troca, o indivíduo que inicialmente possui apenas trigo, ele guarda uma parte desse trigo e cede uma outra parte. De forma que, ao final da troca, ele pode diversificar o seu consumo entre trigo e aveia.
O quanto ele guarda de trigo, o quanto ele cede de aveia, depende do preço da aveia em relação ao trigo. E depende também da sua função de demanda de aveia. Então ele está usando o trigo como moeda de troca, ele está demandando aveia, portanto o indivíduo, o agente aí, né, o demandante, ele tem uma função de demanda de aveia a cada nível de preços. Então, o quanto que ele retém de trigo, o quanto que ele troca trigo por aveia, depende do nível de preços. Tá? E a relação entre as quantidades demandadas e o preço é o que determina a demanda efetiva. Por exemplo, se o preço da aveia for nulo, obviamente ele não oferece nada de trigo. Por quê? Ele pode adquirir toda a aveia de que necessita sem precisar ceder nada de trigo. Então ele tem oferta até o ponto da saciedade, tá? E não precisa ceder, não transfere nada de trigo em troca de aveia. Tá? Simplesmente porque o preço da aveia é nulo. Aí vamos supor que a partir de um preço zero, infinitamente baixo, infinitesimalmente pequeno, o preço da aveia comece a subir. Tá? Então, dada a função de demanda efetiva, quando aumenta o preço da aveia, a demanda do indivíduo que possui trigo, que almeja a aveia, essa demanda vai diminuindo, sofrendo um declínio. Ok? Então, veja, quando o preço é muito baixo, o indivíduo praticamente demanda toda a aveia que necessita, até o ponto de saciedade, porque o preço está baixo, e ele praticamente não cede nenhum trigo em troca de aveia. Então ele pode demandar um grande montante de aveia e transferir muito pouco trigo, quando o preço da aveia é muito baixo. Ok? E suponha que o preço da aveia comece a aumentar. Qual é o comportamento da oferta de trigo? Ora, nós sabemos que há uma equação que relaciona a oferta de trigo com o preço da aveia, que é OB é igual a DA vezes PA. Então, olha o comportamento da oferta de trigo. Bom, ele tende a crescer, porque o preço da aveia está crescendo, ok? Mas aí precisa ver o efeito do preço da aveia sobre a demanda da aveia. Porque a demanda de aveia, ela tem uma relação inversa em relação ao preço da aveia. É óbvio que a gente vai chegar numa análise de elasticidade. Aqui está a equação. OB é igual a DA vezes PA. E aí tem movimentos contrários que traduzem a ideia de elasticidade. Então, no começo, o aumento do preço da aveia mais do que compensa a queda no preço da demanda por aveia. Perdão, mais do que compensa a queda na demanda por aveia. Porque se aumenta o preço da aveia, como a demanda é uma função decrescente, a demanda vai diminuir. Mas inicialmente, até porque inicialmente você tem uma situação de elasticidade, tal que inicialmente a demanda por aveia cai muito pouco com o aumento do preço da aveia. Sei lá, se a aveia vai de 1 centavo para 2 centavos, não afeta nada a demanda de aveia, né? Porque o preço é muito baixo, tá certo? O comportamento dele começa inelástico diante de um preço muito baixo, né? Então, no início, a demanda ela cai pouco com o aumento de preço. Mas a partir de um certo momento, de um certo ponto, começa a ter quedas pronunciadas na demanda, porque aí a demanda fica mais elástica a um preço mais alto. Tá? Então, se verifica-se uma queda mais pronunciada na demanda, então a queda no fator demanda, mais do que compensa um aumento no fator preço. Então, a oferta de B, que começa aumentando, impulsionada pelo aumento no preço de A partir de um certo momento, a queda na demanda de A predomina em relação ao preço da mercadoria A e a oferta de B começa a diminuir. Então, a partir de um certo ponto, a queda mais pronunciada na demanda predomina sobre a elevação dos preços. E a partir desse ponto, a oferta, no caso do outro bem de trigo, começa a se reduzir. Tá? Até que chega uma hora que ela tende a zero. Quer dizer, se a aveia estiver muito cara, o indivíduo não está mais disposto a oferecer nenhum trigo em troca da aveia. Tá? A demanda se torna inelástica a partir desse ponto. Bom, portanto, a curva
de oferta tem esse formato de sino. A oferta do bem A pode ser aveia, vamos chamar a aveia de A e o trigo de B, dá para a gente ficar com PA e PB. Tá? Então, a oferta do preço, a oferta da mercadoria A, ao A, depende do preço da mercadoria B, a demanda da mercadoria B. Então, como no segundo membro a demanda e o preço têm sentidos contrários, são inversamente relacionados, então tem esse efeito, dependendo da elasticidade, tá certo? Que produz essa curva de oferta em forma de sino. Note que essa curva de oferta não é aquela curva de oferta da microeconomia, derivada a partir do custo marginal, que normalmente é uma curva de oferta positivamente inclinada, né? Que é o trecho da curva de custo marginal acima da curva de custo médio. Né? Essa curva de oferta foi determinada a partir da demanda, num modelo que não existe moeda, que não existe análise da produção, em que os estoques iniciais são dados. Então, essa curva de oferta walrasiana, da troca simples, tem esse formato de sino. Esse desenho é idêntico ao desenho que aparece no livro de Walras. Né? Esse é o preço de PA. Lembre-se que PA é o recíproco, ou o inverso do preço do bem B. Então, olha só, a oferta da mercadoria A, a quantidade Q, começa a partir do ponto K, que é esse intercepto. Aí o Walras chamou esse ponto de K também, esse intercepto. Então, vocês estão vendo que à esquerda de cá não existe nenhuma oferta do bem A. Por que não existe nenhuma oferta? Ora, o preço de bem A aí ele é muito baixo, mas o preço do bem B é o recíproco, né? Então o preço do bem B é muito elevado. Então a mercadoria que o indivíduo que possui a mercadoria A almeja é a mercadoria B. Então, se o preço da mercadoria B for muito alto, e aí como o preço de A se aproxima de zero, o preço da mercadoria B aí é muito alto, se aproximando de infinito, o indivíduo não almeja nada da mercadoria B. Portanto, ele não oferta nada da mercadoria A. Por isso que não há oferta à esquerda do ponto K. Então, a partir do ponto K, a oferta vai aumentando, tá? Porque a variação do preço mais do que compensa a queda na demanda, tá certo? Então, aí vocês estão vendo, a partir desse ponto, um aumento da oferta, atinge um ponto de máximo, que é o ponto L, e a partir do ponto L, o efeito na demanda mais do que compensa o efeito no preço, e aí a oferta do bem A vai caindo, né? Tá certo? Isso porque a queda de DB é mais pronunciada que o aumento do preço PA. Então, a partir desse ponto, a curva vai diminuindo, tá? Se eu for da direita para a esquerda, vocês estão vendo a trajetória do aumento do preço do bem B, PB, que é exatamente a diminuição do preço do bem A. Né? Então vamos para uma trajetória crescente do preço do bem B. Então o preço do bem B começa muito pequeno, ou seja, PA tendendo a infinito, que nós estamos à direita aí dessa curva, do ponto M para a direita, tá certo? Então, aí não tem nenhuma oferta, quase nenhuma oferta do bem A, porque o indivíduo pode adquirir tudo que ele necessita até a saciedade do bem B, sem ter que oferecer muita coisa do bem A. Né? Do ponto M até o ponto L, o aumento no preço do bem B mais do que compensa a queda na demanda do bem B, portanto a curva é crescente, e a partir do ponto L, o efeito na demanda do bem B é mais forte do que o efeito na continuação do aumento do preço da mercadoria B. E a partir daí, a oferta do bem A começa a diminuir até o ponto K. Do ponto K em diante não tem mais oferta nenhuma. Então você pode analisar isso, essa curva, indo da direita para a esquerda e pensando no preço da mercadoria B, que o indivíduo demanda, que o indivíduo almeja, oferecendo a mercadoria A. E esta é a curva de oferta da mercadoria A. Perfeito? Então, as curvas de oferta são sempre obtidas a partir das curvas de demanda do outro bem. Então, não há o estudo do fundamento da oferta a partir dos custos de produção, a partir da análise da produção e a partir dos custos, no modelo com moeda, com preços. Aqui não há produção, não há teoria da produção, porque os estoques iniciais são dados, tá? E as curvas de demanda também são dados empíricos. Elas não são derivadas a partir da noção de rareté, que é a utilidade marginal, não é a maximização da utilidade, simplesmente é um dado do modelo, uma observação empírica, que traduz as disposições a trocar dos agentes, que pode ser determinado rigorosamente na observação e na análise pura.
Então, as curvas de demanda, nessa análise da troca simples, são simplesmente resultados empíricos. É uma curva de planejamento que os indivíduos possuem e que se traduzem na observação do mercado. Os indivíduos associam mentalmente valores demandados a cada nível hipotético de preço e revelam essa associação entre demanda e preço no mercado. Então, essas curvas são observadas no mercado. De que forma essa curva poderia ser observada? Você poderia fazer vários preços de oferta e imaginar a reação dos agentes, dos demandantes a cada nível de preço. Você poderia fazer um experimento, né? Ou observar a curva do mercado, que na verdade é o resultado da ação de vários agentes, e tentar inferir as curvas de demanda individual a partir da curva de mercado, sob uma hipótese do comportamento dos agentes, etc. Na verdade, o Borra não esclarece como seriam feitos os levantamentos empíricos dessas curvas de demanda. Ele não entra na questão prática de mensurar essas curvas. Ele simplesmente diz que essas curvas são dadas. Nessa parte da análise, não associa as curvas de demanda com maximização de utilidade, quer dizer, não há nenhuma análise dos elementos subjacentes à curva de demanda e nenhuma explicação detalhada de por que ela seria negativamente inclinada. Ele simplesmente supõe isso. Vamos para o tratamento algébrico do modelo da troca simples. Então, seguindo exatamente a aula de O'Hara, ele diz, olha, portador da mercadoria B, ele tem um estoque inicial dessa mercadoria B. Então, os agentes vão ao mercado com o estoque inicial. Então, mercadoria B, o estoque inicial, que eu chamo de QB. Tá? Ao final das trocas, ele vai demandar uma quantidade da mercadoria A. Então, a demanda no final das trocas pela mercadoria A, porque o indivíduo que possui B demanda A, é DA. Os valores iguais são trocados de modo que DA-VA é igual a B-VB. Então, o valor do que é demandado da mercadoria A, que é DA vezes VA, é o valor do que foi oferecido em termos de mercadoria B, que é OB vezes VB. Tá? Então, valores iguais, a equação que iguala os valores, sempre pensando numa mercadoria em contraposição à outra. Resta desse indivíduo, do indivíduo B, um estoque final que eu chamo de Y. Então, o Y é a oferta inicial, o estoque inicial, que é QB, tá certo? O estoque inicial QB menos o que foi ofertado de B. Então, QB menos a oferta de B é o Y, que é QB menos o lugar da oferta de B, eu posso colocar, olhando a equação de cima, DA-VA sobre VB. E a gente sabe que VA sobre VB é o preço de A. Então, finalmente a equação fica Y é igual a QB menos DA-PA. E a coisa é assim. Então, dado um preço PA, determina a correspondente demanda DA. Então, é naquele último termo, no segundo membro, então tem uma relação que amarra DA com PA. Né? Então, dado PA, determina a demanda DA. Né? Ok? Dada a demanda de A, dada PA e a demanda de A, né? Ok? Dado o estoque inicial, QB, você determina o Y, que é o estoque final. Então, o estoque final, ele surge, logicamente, a partir do estoque inicial e do preço PA, porque o preço PA determina a demanda DA. Tá? Então, se os estoques são conhecidos, são observados, se o estoque final Y é observado e o estoque inicial QB é observado, então essa equação permite estabelecer a partir dela, implicitamente, uma relação entre DA e PA. Tá? Então, da observação do comportamento do mercado, do estoque inicial e do estoque final, permite estabelecer para esse indivíduo 1 uma relação entre a demanda pela mercadoria A, que é o que o indivíduo almeja, porque ele possui B, né? A demanda de mercadoria de A, em função do preço de A. Então, é a função de demanda determinada a partir da observação dos estoques. Ele supõe que essas curvas de demanda individual possam ter qualquer comportamento, não necessariamente são curvas contínuas e nem diferenciáveis. Tá? Como é que ele chega a curvas diferenciáveis, contínuas e suaves, ou seja, diferenciáveis que possa ser tratada analiticamente, usando derivada? Ele trabalha com a ideia de eliminar a descontinuidade das curvas de demanda, incorporando na análise um número de agentes. Ou seja, ele acha importante um modelo agregativo, logo na troca simples.
Ao invés de você ter um único agente ofertando uma mercadoria, você tem um grupo de portadores que oferta aquela mercadoria. Porque aí você tem a demanda total do mercado, a demanda de todos aqueles proprietários da mercadoria, que ela gera fenômenos de continuidade. Tá? Porque as várias descontinuidades se cancelam, porque o ponto de descontinuidade de cada agente não é o mesmo, de forma que, quando se agrega as curvas de demanda, obtém-se uma curva suave. Então, ao invés da curva de demanda individual, o Vorra trabalha agora com demandas totais de mercado, que pelas leis dos grandes números, né, os pontos das quantidades não são os mesmos, então quando se agrega as curvas de demanda, elas se tornam suaves. Então ele faz uma soma vertical das demandas, onde, nas palavras de Vorra, todas as ordenadas são adicionadas numa mesma abscissa. Então essas curvas de demanda, que é a demanda de todos os agentes que possuem a mercadoria B e estão interessados na mercadoria A, a curva de demanda com D maiúsculo DA, é a soma das curvas individuais, que é esse Fzinho aí, F da mercadoria A para o indivíduo 1, que é o segundo subíndice, para o indivíduo 2, 3, para todos os indivíduos nesse mercado. Tá? E se a demanda individual é função do preço de PA, então a demanda agregativa, que é a soma vertical dessas demandas, é uma função F grande de A, que é a demanda da mercadoria A, que é a função de PA. Tá? Então todas as demandas individuais são analisadas no mesmo preço, e aí se escreve a relação em termos agregados usando esse F grande. Então a demanda agregada é uma função F grande do preço da mercadoria em questão. Então DA, FA, PA. Tá? E aquela relação de oferta e demanda, ou seja, oferta de A é demanda de B, PB, oferta de B é demanda de A, PA, isso vale também para a demanda e para a oferta agregada, ou seja, você tem um grande número de indivíduos demandando e um grande número de indivíduos ofertando, usando letras maiúsculas. Né? Então, OB, O grande, é DA, D grande, vezes PA. Então, a mesma relação continua valendo. E aqui está uma representação. Tá? Então, aqui, à esquerda tem o mercado para o bem A, à direita tem o mercado para o bem B. Então, em cada mercado, você tem as curvas de oferta em forma de sino e a curva de demanda se supõe uma curva de demanda negativamente inclinada. No mercado do bem A, a demanda de A, eu coloquei uma função meio parecendo uma hipérbole, tá certo? E no mercado de B, parece que a demanda é retilínea, é linear. Né? Bom, a demanda pode ter qualquer formato, é um dado empírico. Né? Então, o encontro da oferta com a demanda, a oferta na mercadoria A é KLM, K é o intercepto, L é o ponto de máximo e M é para onde tende a curva. Né? A curva de demanda é esse DA, tá? Do mercadoria A, e o encontro entre oferta e demanda ocorre no ponto B. No ponto A, perdão, porque se refere à mercadoria A. Né? Bom, então vamos lá. Então, vamos examinar. Então, a partir da curva de demanda de DA, se determina aquela curva no mercado de B em forma de sino. Essa curva NPB, que é a curva de oferta do bem B no mercado B, a oferta de B depende da demanda de A. De que maneira? Então você pega ali, ó, pega um ponto ali qualquer, olha esse traçado usando essa seta vermelha, né? Então você pega, por exemplo, PA, né? Na curva de demanda associa PA com QA. Então, o produto PA, que é exatamente a área desse retângulo, é que determina essa altura QB, que é para onde leva a seta. Né? Então, cada área dessa, na curva de demanda, é uma altura na curva de oferta. Tá? Então, você tem um preço PA, lá na oferta é o preço PB correspondente, onde PB é recíproco de PA, né? Então você tem um ponto na curva de oferta. Tá? Ao percorrer todos os pontos da curva de demanda, todos os valores de preço, você tem a área desses retângulos, a área de cada retângulo pode ser tá associada, tá certo, a um nível de oferta, uma quantidade ofertada do bem B, a um preço PB. Né? Note que você pode ter na curva de oferta de B, como ela tem formato de sino, você pode ter um nível de oferta associado a dois preços. Tá? É porque existe dois preços de B ou dois preços de A que equivalem, né? Que essa área aqui, a área desse retângulo, ela pode se repetir. Quer dizer, existe em alguns trechos, né? Você tem dois níveis de preço que dão a mesma área, que é essa mesma altura da curva de oferta do bem B. Tá? O equilíbrio entre oferta e demanda do bem B é o ponto B. E, obviamente, o ponto B,
corresponde ao ponto A no outro mercado, porque quando o mercado está em equilíbrio, o outro também está em equilíbrio. Né? Então, a análise do equilíbrio dos dois mercados deve ser visto simultaneamente. Né? E olha, à esquerda do ponto A existe excesso de demanda, que preço baixo, então corresponde à direita do ponto B, que é preço PB alto. Né? À direita do ponto B, você tem excesso de oferta, então excesso de demanda corresponde a excesso de oferta. Olha a direita do ponto A, você tem excesso de oferta, que equivale a olhar à esquerda do ponto B, que tem excesso de demanda. Então, a lei de Walras da troca simples se observa nessa análise comparativa de oferta e demanda dos dois mercados, das duas mercadorias envolvidas, mercadoria A e B. Vamos acompanhar o tratamento algébrico de Walras. Então, DA, FAPA, DB, FB, PB. A oferta de A é DB, PB. No lugar de DB eu coloco FB, PB, vezes PB. E uso também o fato que PA vezes PB é igual a 1. Então, no argumento da função F, ao invés de escrever PB, eu ponho 1 sobre PA. Então, tem a oferta de A só dependendo do preço PA. Tá? É como se determina aquela curva. Essa curva aqui, né, teria o formato de sino. Analogamente, OB, F de A, 1 sobre PB vezes 1 sobre PB. E essa curva que aparece aí teria o formato de sino também. Tá? Os respectivos preços de equilíbrio estão na intersecção das curvas de demanda com oferta. DA com A dá o preço de equilíbrio da mercadoria A. DB com AB dá o preço de equilíbrio da mercadoria B. Quando o mercado estiver em equilíbrio, o outro estará também, necessariamente. Bom, muito interessante essa análise do equilíbrio da troca simples, que guarda alguma analogia com a análise que nós vimos com o Jevons, com algumas diferenças. Né? O Jevons é mais detalhado no processo de barganha, o Jevons começa a estratégia com o agente oferecendo uma pequena quantidade de uma mercadoria em troca de outra quantidade e fazendo análise das utilidades marginais ponto a ponto. A análise de Jevons é um pouco diferente da análise de Walras. Né? Que o Walras é mais comparar o estoque inicial com o estoque final, ele não vê todo o processo até atingir o equilíbrio, como aparece em Jevons. Mas, por outro lado, o Walras ele tem uma análise matemática da dinâmica de equilíbrio mais rica que a de Jevons, e ele percebe certas características do equilíbrio que Jevons não percebeu. Por exemplo, o equilíbrio ele pode não ser único, e pode ser que ele não exista. Vamos começar para essa figura que aparece do lado direito. Olha, eu desenhei aqui a curva de oferta, KLM, da mercadoria A, e a curva de demanda DA, dessa mesma mercadoria. Você percebe que, para quantidades e preços positivos, ou seja, no primeiro quadrante, as duas curvas não se encontram. Então, significa que pode ser que o equilíbrio na troca simples não exista. E o Jevons não foi tão cuidadoso com esse aspecto como é Walras. Então, o Walras, ele discute, mesmo na troca simples, a análise da existência do equilíbrio, que depois ele vai transpor isso para o equilíbrio geral. Será que existe o equilíbrio geral? Essa questão está colocada mesmo na troca simples. Aqui ele está discutindo se existe o equilíbrio na troca simples, e pode ser que não exista. E outra, mesmo que exista o equilíbrio, ele pode não ser único. Olha o gráfico à esquerda. Aqui está a curva de oferta em formato de sino, KLM, e a curva de demanda DA, ela cruza em 3 pontos, a linha A e A duas linhas. Então, o equilíbrio, ele pode ser múltiplo. Quer dizer, além da questão da existência do equilíbrio, tem também o problema da unicidade do equilíbrio. O equilíbrio, mesmo existindo, ele pode não ser único. Ou seja, há a possibilidade de equilíbrios múltiplos, como nesse exemplo aí. Tá? Pode ser, inclusive, que haja mais do que 3 equilíbrios possíveis. E uma outra coisa, um terceiro aspecto, que já está introduzido na análise da troca simples, e que ele vai também transpor isso para a análise do equilíbrio geral, é com relação à estabilidade do equilíbrio. E essa análise foi pioneira em Walras, não havia em outros autores. Então ele vai discutir em cada ponto se o equilíbrio é estável ou o equilíbrio instável. Olha só, o ponto A' e o ponto A duas linhas são pontos de equilíbrio estável. Porque assim, se eu tiver à direita, eu tenho excesso de oferta, se eu tiver à esquerda, eu tenho excesso de demanda. Olha, quando eu estou à esquerda, quando eu tenho excesso de demanda, pela aquela lei de Hicks, né, lei dos mercados, ou pela velha lei dos mercados, o que acontece no mercado quando tem excesso de demanda? O preço aumenta, né, para eliminar a demanda e atrair mais oferta. Então, se desloca à esquerda do ponto, a tendência do preço é se deslocar à direita, na direção do ponto. À direita do ponto, onde existe excesso de oferta, olha, como é que o mercado, como é que se
como é que se equilibra o mercado? Como é que se raciona o mercado para o preço quando tem excesso de oferta? Ora, diminui o preço, né? Porque diminuindo o preço, não há tanta oferta e também aumenta a demanda. Então, se eu tiver à direita do ponto, existe uma força para a esquerda, que tende a aproximar do ponto. Então, de fato, pela velha lei dos mercados, o ponto A' e o ponto A duas linhas são pontos de equilíbrio estável. Mas olha o que está acontecendo no ponto A. À direita não tem excesso de oferta, tem excesso de demanda. E à esquerda tem excesso de oferta. Então, o movimento é ao contrário. Então, se eu me deslocar do ponto A, a tendência é ir me afastando para a direita, para a esquerda, cada vez mais do ponto A. Ou seja, esse ponto é um ponto de equilíbrio instável. Então, o Walras separa a estabilidade e a instabilidade. Então, ele percebe que alguns equilíbrios são estáveis e outros são instáveis. E, normalmente, eles se sucedem, né? Então, a linha estável, A instável. O próximo, estável. Se tivesse um outro ponto, seria instável. O outro seria estável. Então, eles se intercalam. O equilíbrio estável e o equilíbrio instável, eles vão... O estável e o instável, eles vão intercalando, tá? Então, é isso. Muito bem, chegamos à lição 8, que são essas aulas de Walras, que a gente pode chamar de capítulos também. Na lição 8 é que ele introduz a rareté. Então, note que toda análise da troca simples é feita sem o conceito de rareté. Só na lição 8 ele introduz a rareté. Então, ele chama de discussão das curvas de utilidade ou necessidade. E com a rareté, ele chega à chamada segunda lei de Gossen, né? Que a razão das utilidades tem a ver com a razão dos preços. Isso ele chama de teorema da utilidade máxima das mercadorias. Tá? Que a razão das raretés ou das utilidades marginais se relaciona com a razão dos preços numa determinada condição de equilíbrio, que corresponde ao fato de que cada agente está maximizando a sua utilidade total. Né? Ele atende com a máxima eficiência às suas necessidades nesse ponto, onde as raretés são proporcionais aos preços. Ele vai demonstrar isso, que ele chama de caráter rigoroso e científico. Então ele desenvolve o conceito de rareté e aí ele vai ver as relações matemáticas das raretés com os preços, parecido com a equação das trocas de Jevons ou a segunda lei de Gossen. Muito bem. Então, quando ele introduz esse conceito de rareté ou utilidade, tem um problema até filosófico que você coloca para o Walras, é como fazer a medida. Né? Muitos historiadores ou professores de microeconomia associam o Walras ao cardinalismo. O Walras ele não detalha como se pode fazer a medida quantitativa dessa utilidade. E ele nem sabe como poderia ser feito isso. Historicamente, a gente viu que os primeiros experimentos sistemáticos que proporcionam a medida cardinal da utilidade surgem lá das finanças, Markowitz, com o teorema da escolha com incerteza. Não é tão fácil estabelecer a cardinalidade. Não existe um equipamento que meça a utilidade, sei lá, como um amperímetro mede a corrente elétrica. Não existe um amperímetro da utilidade que possa medir, você põe um eletrodo na cabeça do consumidor e mede a utilidade. Não, não existe isso. Que era uma questão filosófica que estava colocada para o Walras. O Walras trocava correspondência com Poincaré. O Poincaré achava que não podia nem falar em átomo e molécula da física, porque na época essas coisas não eram visíveis. Claro que você não consegue ver o átomo, mas você consegue, por experimentos, sei lá, se observa o padrão de difusão de raios catódicos numa rede cristalina, tá certo? Você percebe que tem um efeito atômico aí. Mas você não observa diretamente o átomo, mas certos efeitos que decorrem da hipótese atômica. Né? E são muitos esses efeitos. Isso é praticamente o físico diz que você vê o átomo. Mas na época não se tinha essa visão do átomo. Né? Hoje praticamente os economistas veem a utilidade, mas na época não tinha essa visão. Então por isso que Walras, até o capítulo 7, ele não introduz, faz toda a análise sem introduzir a utilidade, depois ele tira isso da maximização da utilidade e caso o conceito seja considerado não científico, ele fica com a análise feita, não invalida a análise feita até agora. Então, apenas como hipótese, ele diz que existe um padrão de medida da intensidade das necessidades ou da utilidade intensiva, como não apenas as unidades similares de uma mesma espécie de riqueza, mas as unidades diferentes de diferentes espécies de riqueza. Ou seja, essa utilidade é sempre o mesmo indivíduo, né? Ele atribui a diversos bens que ele consome e ele pode fazer a comparação na intensidade dessa utilidade associada aos diferentes bens. Então, existe um padrão de medida que permite essa comparação. Essa é a hipótese que o Walras
lança sem explicar como que é feita essa medida da utilidade. E ele trabalha com a ideia que essa utilidade deva ser observada na margem. Essa utilidade da margem é que os microeconomistas chamam de utilidade marginal e que o Harité vai chamar de que o Vaughan vai chamar de Harité. Tá? Então ele vai trabalhar com a hipótese da utilidade marginal decrescente, que seria a primeira lei de Gossen, ou Harité decrescente. Então, à medida que o portador da mercadoria consome sucessivamente, em certo intervalo, unidades adicionais dessa mercadoria, as utilidades derivadas do consumo são seguidamente de intensidade cada vez menor. As utilidades marginais são decrescentes, a Harité é decrescente. E ele vai ilustrar graficamente essa ideia, representando a Harité, ou as intensidades marginais, no eixo horizontal, na abscissa, que é o eixo das utilidades marginais, que eles chamam de utilidades intensivas, e a quantidade consumida ele representa no eixo vertical, né, que ele chama de extensão das necessidades ou utilidades extensivas. As utilidades extensivas olha a quantidade, as intensivas olha a Harité. E aqui está a curva das utilidades intensivas, que são curvas das raretés. Vamos observar esse gráfico? Então, a curva beta Q na quantidade, o primeiro intercepto, o intercepto na abscissa, beta R. A abscissa é R, e R tem a ver com Harité, tá certo? Então, aqui você começa com o estoque inicial ali, naquele nível, tá? Ok? O estoque inicial é o QB, tá certo? É o ponto inicial do QB. Tá certo? A Harité é QB Rho, é naquele ponto Rho. Tá? O estoque final é o Y. A Harité é no ponto beta ali, né? A Harité se torna maior. Claro, você tem um estoque menor, então a utilidade marginal cresce. O estoque maior, a utilidade marginal decresce. A utilidade marginal é decrescente com o estoque. Né? Então é por isso que essa curva era monotônica decrescente, né? Porque à medida que você diminui o valor do estoque, né, a Harité aumenta. A mercadoria se torna mais rara. Tá? A palavra Harité, né? Mais rara. A utilidade marginal é maior na mercadoria, mais rara. Então essa curva monotônica decrescente, essa curva beta, beta Q, beta R. Né? Então isso vale para uma certa mercadoria. Para outra mercadoria, a representação está à direita. Aqui a curva eu fiz ela linear. O importante é que ela seja monotônica decrescente. É uma outra mercadoria que está envolvida. Essa curva não é a curva beta, é a curva alfa. Tá? E o que ele vai discutir é o seguinte: como é que é a melhor distribuição do consumo entre essas duas mercadorias, entre a mercadoria A e B da troca simples. Então, olhando para a esquerda, como você teve uma queda do estoque inicial era QB, o estoque inicial era Y, então você tem uma queda daquela área, olha, o Y, QB, beta, Rho, beta. Essa área, que é a área construída sob a curva da utilidade marginal, é a utilidade total perdida. Então, essa é a utilidade total perdida. Olhando na curva do outro bem, tá? No outro bem, ele consegue demandar DA. Tá? Ele ofereceu essa quantidade QB menos Y para poder demandar a quantidade DA. Então, ele oferece a quantidade DA. Então, DA está associado com o nível Rho de utilidade marginal da outra mercadoria. E esse paralelograma, essa área ODA, Rho, e o intercepto alfa R, então essa área aqui é a área que é o ganho de utilidade no consumo da outra mercadoria. Então teve uma perda de utilidade, porque se abdicou o consumo da mercadoria em questão, está no estoque final Y menor do que o estoque inicial, mas em troca teve uma perda de utilidade, mas em troca teve um ganho de utilidade na outra mercadoria. Então a ideia dele é que o ganho de utilidade foi maior que a perda de utilidade. Tá? No entanto, se ele continuar reduzindo o estoque, o ganho de utilidade proporcionalmente vai ser cada vez menor, até que chega uma hora que o ganho de utilidade se iguala à perda de utilidade na mercadoria cujo estoque está sendo reduzido. E aí é o ponto ótimo, ou seja, é o ponto que maximiza. Não há mais a possibilidade de ganhos de utilidade a partir daquele ponto. Então, ele vai formalizar isso, né, dizendo que a área OQB, ρB é a perda representa, bom, a área calculada em termos do estoque inicial, né? No estoque inicial. É a soma das necessidades satisfeitas, extensão e intensidade por uma quantidade consumida da mercadoria. É a utilidade total associada ao estoque inicial. Essa utilidade total ele chama de utilidade efetiva. O efetivo aí é o total.
tá? A utilidade total derivada do consumo de QB unidades, que é o estoque inicial. Tá? A curva beta, né? Beta Q, beta R, né? É a curva da Harité e pela área interior determina-se a utilidade efetiva ou a utilidade total. A utilidade total em função da quantidade consumida, em função do nível de estoque para esse indivíduo, né? O estoque de B. Tá? Essa curva pode ser expressa algebricamente, né? U é φ de BQ, que é a curva da Harité. Essa curva é a curva da Harité, aqui está a expressão algébrica da Harité, que ele chama a intensidade da última necessidade satisfeita por uma quantidade consumida da mercadoria. É a utilidade marginal, né? É a intensidade da última necessidade satisfeita. A utilidade na margem, a utilidade marginal ele chama de Harité. Note que Harité, essa palavra foi empregue pelo pai dele, tá certo? Foi empregada, desculpa. A palavra foi empregada pelo pai dele, mas num sentido muito diferente, né? Tá certo? Ali era só para medir o valor da mercadoria associado a uma questão de direito de propriedade, né? O pai do Borra estava com outra questão em mente. E no Borra, a Harité é exatamente a utilidade marginal. Tá? Ele diz que a Harité ela é dada para um indivíduo, né? Tá? Depende do nível de estoque, tá certo? E depende do indivíduo em questão. Tá? E fala que a derivada da utilidade em relação à quantidade possuída é exatamente a utilidade marginal. Ele formaliza isso em termos de derivada, inclusive. A condição para a maximização da utilidade, ou seja, você ter o máximo de ganho das áreas, né? Fazer a área à direita sempre compensar a perda na área da esquerda, reduzindo o estoque da mercadoria B, ganhando mercadoria A, e aí você tem mais prazer na mercadoria A do que a perda na mercadoria B, e esse processo continua até um certo ponto. Né? Então ele fala assim, ó, RA é a Harité da mercadoria A, então RA, FA, Q. Depende da quantidade que ele vai demandar da mercadoria A. RB é a Harité da mercadoria B, que depende do estoque final, do estoque esse Q aí. Então essas são as equações da Harité das mercadorias A e B. Então o indivíduo abre mão ou oferta, né, a quantidade QB menos Y, estoque inicial menos estoque final, em troca da quantidade DA da mercadoria A, ele guarda apenas Y unidades de B, que é o estoque final dele, e troca o excedente, né, OB, que é a diferença dos estoques iniciais e finais, contra a quantidade DA que ele demandou da mercadoria A. Ok? E a ideia é que o indivíduo ele sempre tem um ganho de utilidade. Tá? Então, a soma total das necessidades de B, né, que representa pela superfície OY beta R, né, que é toda a satisfação final que ele obtém no consumo da mercadoria B, ODA alfa R, toda a satisfação total efetiva, utilidade efetiva que ele obtém do consumo da mercadoria A, e eu quero uma situação que a soma dessas duas áreas seja ao máximo. Tá? E outra coisa, essa soma dessas duas áreas tem que ser maior do que a utilidade efetiva, a utilidade total na situação inicial, né? No estoque inicial QB, o OQB ou BTR, porque senão não haveria necessidade das trocas. Então, a troca, ela vai aumentar a área total, né? A somatória das duas áreas. Porque a troca vai levar a um ganho de bem-estar. Né? Se não houvesse essa possibilidade de ganho de bem-estar, o indivíduo que tem a mercadoria B não teria ofertado nada da mercadoria B. Não haveria a oferta da mercadoria B. Tá certo? Então a ideia é que essa área, a soma dessas duas áreas é maior que a área inicial, e ele quer saber qual é a relação em que essas duas áreas é máximo. Tá? O máximo de utilidade. E aí ele vai utilizar alguns argumentos algébricos, mais algébricos que geométricos, que não interessa aqui a gente detalhar esses argumentos, né? Então ele vai dizer que na situação em que as duas áreas são máximo, as Harités elas estão estabelecidas nessa condição. RA é PA vezes RB. Tá? Então, veja, a segunda lei de Gauss, ou do curso de microeconomia, a gente sabe, né? A utilidade marginal da mercadoria A sobre a utilidade marginal da mercadoria B, né? É o preço de A sobre o preço de PB. Imagina que o preço da mercadoria B seja igual a 1. Então, a utilidade marginal de A é o preço de A vezes a utilidade marginal de B. É exatamente essa relação em termos de Harité. É o equilíbrio equimarginal de preços e utilidade
a razão das utilidades ao invés da razão dos preços, ou a razão das utilidades por unidade de preço é a mesma, nas mercadorias que compõem a cesta, no ponto que maximiza a utilidade, então é a velha segunda lei de Gauss, tá? Que é demonstrada por Borja, utilizando esse gráfico e fazendo um raciocínio geométrico em cima dele. É a condição de maximização da utilidade efetiva para cada portador. As intensidades, existe uma relação entre as intensidades das últimas necessidades satisfeitas, que é a rarité, e a razão da rarité é igual ao preço. RA sobre RB é o preço de A, e obviamente RB sobre RA é o preço de B. Bom, a partir da condição de maximização da utilidade, pela razão entre as raritês, ele vai deduzir a curva de demanda individual. Tá? Então, além daquela curva de demanda empírica observada, então, como nos cursos de micro, ele também deriva a curva de demanda a partir dessa maximização. Olha só, RA é PA vezes RB, essa situação que maximiza as utilidades efetivas. Tá? A partir da curva de demanda, de A, do portador da mercadoria B, você chegou a essa relação. Aí vamos formalizar. Então, RA é φ de A dA, RB é φ de B, e aqui é o Y, que é o estoque final. Então, φ de A dA é igual a PA, φ de B de Y, cada um no ponto final. No caso da mercadoria A dA, e no caso da mercadoria B, o estoque final, que é Y. Então, fica PA, Y de B, no lugar do estoque final, põe o estoque inicial, que é o QB, menos o que é ofertado a B. Então, QB menos OB. Isso é igual a PA, φ de B, QA, e no lugar de OB, eu ponho DA-PA, né, aquela relação velha conhecida. Né? Então, como é que o Borja analisa? Olha, as funções de rarité são conhecidas. Tá certo? Os preços são conhecidos. Então, olha, e os estoques são conhecidos. Então, o φ de A é conhecido. Tá certo? DA aparece como uma das incógnitas. Tá? Ok? O φ de B é conhecido. Tá certo? O estoque final QB é conhecido. Então, você tem ali o PA, que é a outra incógnita. Então, você tem o DA em função de PA. Então, dessa curva, embutida implicitamente, você extrai uma função de demanda, onde DA é função de PA. Então, a função de demanda ela está implícita na curva de equilíbrio das rarités. Ou seja, nas condições das rarités que levam à maximização da utilidade efetiva. Né? Okay? São a proporção ótima das rarités, vamos chamar assim. Então, na equação da proporção ótima das rarités, está embutida nela a função de demanda de A. Tá? Então, a função de demanda é derivada dessa maneira para borrar a partir das relações entre as rarités. Ou então, a demanda pode ser obtida empiricamente. Então, a rarité tem esse papel, dá essa elegância, procura relacionar a função de demanda a um ponto de maximização da utilidade. Mas pode ser que ela não seja mensurável, que seja um conceito quimérico, não científico, não real. Pode ser que esse conceito não se verifique na realidade, não possa ser mensurável, não há um conjunto de operações que possam tratar desse conceito. Então remete-se a análise até a lição 7, na lição 8 que ele introduz isso. Tá? E aí, a ideia é que da lição 8 até a lição 10, que é essa primeira parte da obra que trata da troca simples, essa lição de 8 a 10 poderia ser deixada de lado e aí manteria praticamente tudo da análise de Borja da troca simples, exceto esse equilíbrio subjetivo, a maximização da utilidade efetiva. Então, a rarité é um conceito, como outros conceitos que haviam na física, né? São construtos teóricos, não havia uma observação direta, um estofo real concreto. Tá? Borja estava preocupado com relação a isso, portanto ele fez todo um tratamento sem o rarité, até a lição 7, depois ele introduz o conceito de rarité. Tá? Então você pode utilizar a estratégia de Cournot, trabalhar com funções de demanda empírica, ou então mostrar que a demanda vem da maximização da utilidade efetiva. Essas estratégias ficam abertas para Borja. Essa é a análise da troca simples. Ali está o fundamento do processo de formação do valor de troca no mercado. No modelo em que os estoques iniciais são dados, você tem um número de agentes, pode ser um agente, um número de agentes de cada lado, do lado da oferta e do lado da demanda. Não há moeda nesse modelo. A troca é uma troca in natura. E aí tem toda a questão
da determinação do equilíbrio, da existência do equilíbrio, da unicidade, da estabilidade, questões que depois vão ser transpostas na análise do equilíbrio geral. A análise do equilíbrio geral é uma teoria da riqueza social, uma descrição completa do funcionamento desse modelo de sociedade, que pode ser um modelo da sociedade de mercado, capitalista, ou o modelo de uma sociedade planejada, isso é uma outra discussão, tá certo? Num contexto da análise pura, tá? Onde o processo de troca é produzido de uma maneira rigorosa, dadas as hipóteses do modelo. Tá? Depois ele vai detalhar o processo de troca e também o processo de produção, olhando os coeficientes insumo-produto, uma descrição geral do funcionamento da economia, na análise do equilíbrio geral, que a gente começa da próxima aula, tá bom? E finalmente, a nossa questão da aula, vocês têm um prazo de 1 semana para me entregar, e a questão dessa 7ª aula é a seguinte: por que na solução do problema da troca simples em Walras há a possibilidade de equilíbrios múltiplos? Tá? Então trabalhem nessa questão. Obrigado.